Tá ok, então, pessoal. Então, estamos começando, pessoal, praticamente. ah, Deixa eu ver, nós estamos aqui nas propriedades da matéria, né, pessoal? Então, nós vamos começar hoje a conversar sobre as propriedades da matéria. Tá ok, então, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, pessoal, ó, então vamos lá. Propriedades da matéria. O que vem a ser, pessoal? Propriedades da matéria. Então, as propriedades da matéria, elas podem ser gerais ou podem ser específicas, certo? Então, pessoal, o que é uma propriedade geral, pessoal? Propriedade geral é o que, pessoal? Tudo, geral é tudo que uma espécie tem. Todo mundo, é geral, pessoal, que o aluno tirou nota boa, mas específico só um outro tirou. Então, propriedades gerais da matéria e propriedades específicas. Mas, inicialmente, pessoal, o que vem a ser a tal da matéria? Certo? Matéria. Então, olha só, é tudo que é palpável ao nosso redor e constituinte de matéria, ocupa espaço e tem volume. Então, toda matéria é tudo que é palpável ao nosso redor e constituinte de matéria, ocupa espaço e tem volume. Então, pessoal, espaço e volume. Então, cada um de vocês que está assistindo minha aula agora, ela está ocupando o que, pessoal? Um certo espaço e essa pessoa também tem um volume. Então, olhem só, cada matéria conta com particularidades, denominadas de propriedades da matéria, certo? Então, pessoal, cada matéria conta com particularidades, denominadas de propriedades da matéria. Então, pessoal, nós temos dois tipos de propriedades, pessoal. Propriedades gerais e nós temos o que? As propriedades específicas. Então, primeiramente, nós vamos ver então os conceitos, o que são as propriedades gerais e o que são as propriedades específicas. Então, pessoal, vamos virar a nossa cartolina, né, para nós podermos trabalhar um pouco, né? Então, pessoal, o que são as propriedades gerais da matéria? Propriedades gerais, nós temos o quê? 8 propriedades gerais. Então, olha só, pessoal. Propriedades, então, pessoal, falando. Então, definição. Não são exclusivas de um material, mas pode se repetir de um elemento para outra, certo? Então, isso é o quê? Uma propriedade geral, certo? Não são exclusivas de um material, mas podem se repetir de um elemento para outro. Tá ok? Então, quais são as propriedades gerais da matéria? Então, toda matéria tem massa. Concordam comigo? Sim. Tem volume? Sim. Tem temperatura? Sim. Tem cor? Tem. Tem estado físico? Sim. Então, ele pode ser sólido, líquido e gasoso. E também tem o que, pessoal? Tem textura? Tem. Tem impermeabilidade? Tem. Então, isto são o que, pessoal? As propriedades gerais da matéria. Massa, toda matéria tem massa. Tem volume? Tem. Tem temperatura? Tem. Tem cor? Tem. Estados físicos, ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Tem textura? Tem. Impenetrabilidade? Tem. Então, isto é o que, pessoal? Nossas propriedades gerais da matéria. Certo? Então,
Propriedades específicas agora da matéria. O que vem a ser essas propriedades específicas da matéria? Pessoal, então olha só. Ó, são usadas para identificar um elemento, não se repetem em outras substâncias. Então, ó, específico de alguma coisa. Então, ó, propriedades gerais, propriedades específicas. Então, pessoal, o ponto de fusão é uma coisa específica. Então, praticamente é uma substância, ó, tem o quê? A água tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100. Isto é o quê? Uma propriedade específica. A água tem uma densidade, é 1 grama por ml. Calor específico, certo? O número atômico é específico de um átomo e o número de massa e a pressão também é específica. Então, nós temos o quê, pessoal? Propriedades gerais e nós temos o quê? Propriedades específicas. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Vamos lá, Júlia. Tudo bem, Júlia? Nicole? Tudo bem, professor. Ótimo. Então, propriedades gerais, propriedades específicas. Tá ok? Então, ó, são o quê? As propriedades da matéria. Então, vamos lá, pessoal. Vamos só dar uma virada na minha cartolina para nós continuarmos, né? Então, pessoal, vamos então agora conversar sobre as propriedades químicas da matéria. Pessoal, o que são as propriedades químicas? Ó, são aquelas referentes à composição química da matéria. O que quer dizer isso? São aquelas relacionadas referentes à composição química da matéria. Ó, como ele se comporta em relação a outros reagentes em função de suas propriedades ou suas características, certo? Então, propriedades químicas, ó, são aqueles referentes à composição química da matéria, como ele se comporta em relação a outros reagentes em função de suas características, repetir 2 vezes. Ou seja, são as características que nos permitem diferenciar um elemento de outro. Então, vamos supor o seguinte, pessoal. O ouro tem propriedades, é um elemento químico, tem ou não tem? Tem. O ferro também é um elemento químico, mas ele também tem suas propriedades. Então, ó, o que o ferro diferencia de ouro? As suas propriedades químicas. Então, o que acontece? O ferro oxida mais fácil. O ouro não facilita tão fácil, certo? Então, vamos lá. Ó, então, ou seja, são características que nos permitem diferenciar um elemento do outro. Isso são o que? As propriedades químicas. Ó, e agora, o que são as propriedades físicas da matéria? São aquelas que sua composição química não se altera, certo? Ó, aqui a composição química se altera. E as propriedades físicas, ó, a composição química não se altera. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo, né? Então, vamos, pessoal, dar uma... Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuando. Propriedades químicas foi, né? Físicas e químicas já vimos, né?
Aliás, pessoal, só um momentinho, eu fiz uma besteirinha aqui, pessoal, ó. Fiz uma besteirinha aqui, pessoal, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, ó, então, ó, pessoal, vamos só falar um pouquinho de novo, repetindo, ó, propriedades da matéria. Então, nós temos as propriedades gerais e as específicas, tá ok? Então, o que que é matéria? Matéria é tudo que é palpável ao nosso redor. E constituinte de matéria ocupa espaço e tem volume. Então, ó, cada matéria conta com particularidades, denominadas propriedades da matéria, certo? Então, qual seria estas propriedades da matéria, pessoal? Qual seria essas propriedades da matéria? Então, pessoal, olha só. Então, nós vamos ter o quê, pessoal? Ó, propriedades da matéria. Então, definição, pessoal. Ó, propriedades da matéria. Então, não são exclusivas de um material, mas podem se repetir de um elemento para o outro. Então, propriedades, massa, matéria, massa, volume, temperatura, cor, estado físico, sólido, líquido e gasoso, textura e impenetrabilidade. Então, isso aqui é uma propriedade geral. Então, ó, pessoal, cada matéria tem massa, cada matéria tem estado físico, cada matéria tem textura e tem o que? Impenetrabilidade e assim por diante. Ó, propriedade geral da matéria. Agora, propriedade específica. O que quer dizer? Ó, propriedade geral, certo? Então, definição, propriedade específica. São usados para identificar um elemento. Não se repetem em outras substâncias. Então, geral é para tudo. Específico não é para tudo. Então, isso é o quê? Propriedade específica. Usados para identificar um elemento, não se repetem em outras substâncias. Então, ó, pessoal, ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura que o sólido passa para o líquido. Ponto de ebulição, que o líquido passa para o estado gasoso. Densidade, o que é densidade? Um material é mais denso, outro é menos denso. Então, cada material tem o quê? Uma certa densidade, certo? Calor específico. Número atômico é o número de identificação, cada elemento tem um número atômico. Número de massa e pressão. Então, pessoal, nós temos propriedades gerais e temos as propriedades específicas, certo? Propriedades gerais e propriedades específicas. Gerais, então, são o que, pessoal? Que pertencem para todos os elementos e específica para algum dos elementos. Tranquilos, pessoal? Tranquilos, né? Ó, pessoal, quem quer perguntar, só levantar a mão. Tá ok. Então, vamos conversar agora, pessoal, sobre as propriedades químicas, certo? Propriedades químicas.
Quando se fala em propriedades químicas, pessoal, nós sempre estamos pensando em reações químicas. Então, vamos lá. São aquelas referentes à composição química da matéria. Como ela se comporta em relação a outros reagentes em função de suas características. Certo? Então, ou seja, são características que nos permitem diferenciar um elemento de outro. Então, propriedades químicas. Então, cada elemento tem o quê? Propriedades diferentes, certo? Agora, como nós temos as propriedades químicas, nós temos, propriedades físicas. Então, pessoal, o que são as propriedades físicas? São aqueles que na sua composição química não se alteram. Então, aqui, propriedades químicas, quando a composição química se altera. E aqui, propriedades físicas, são aquelas que a sua composição química não se altera. Então, pessoal, 3 foi. Vamos, então, para 4. Então, pessoal, continuando. Exemplos de propriedades químicas. Propriedades químicas. Capacidade de combustão. O que quer dizer capacidade de combustão? São o que? Propriedades que uma espécie queima mais facilmente. Número de massa. Cada elemento químico tem o que? Massa atômica diferente e tem número atômico diferente. Tem elementos que são radiativos e não são. E outro, pessoal, capacidade de oxidar. O que quer dizer capacidade de oxidar? Vulgarmente dizendo, é para capacidade de enferrujar. Tá ok, pessoal? Tá ok. E agora, o que seriam as propriedades físicas? Calor específico. Sabor. É uma propriedade física, não é? Ponto de fusão. Sim. É quando a temperatura passa do sólido para líquido. E ebulição, líquido para gasoso. Dureza. Pessoal, cada material tem o que? Dureza diferente. Isso é uma propriedade física diferente. E o que mais, pessoal? Calor específico. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos continuando andando, pessoal. Vamos andando. Já vimos as propriedades físicas, químicas, tá ok, pessoal? Então, pessoal, assim, nós vimos o que, pessoal? As propriedades da matéria. Então, nós temos o que, pessoal? As propriedades gerais e nós temos o que? As propriedades específicas, certo? Geral, pessoal, é a propriedade que toda matéria tem. Toda matéria tem um volume, certo? Agora, específica, uma matéria tem esta propriedade, como ela não tem aquela propriedade. Certo, pessoal? Certo. Tá ok, pessoal? Então, pessoal,
assim, então, nós vimos o quê? As propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Tá ok, pessoal? Tá ok. Então, assim, nós vimos o quê, ó, pessoal? Nós temos ainda mais um assunto para vermos agora. Transformação. Tá ok, pessoal. Então, assim, nós concluímos nossa aula, que seria o quê? Propriedades da matéria. Então, nós temos o quê? Propriedades gerais, propriedades específicas e assim por diante. Pessoal, alguma pergunta? Pode perguntar? Sim, sim, sim. Não, Dionélia, não. Belém, como está as notas, Dionélia? Gustavo Melo da Silva, tranquilo, Gustavo? Júlia, Nicole, não. Ó, propriedades gerais, propriedades específicas, propriedades gerais é do todo e propriedade específica é uma coisa específica. Tranquilos? Perguntas? Sara, tranquilo. Monique Domingos de Oliveira, não. Pessoal, fizeram todas as atividades já? Está tudo em dia? Sim. Ó, pessoal, semana que vem nós vamos ter o nosso último encontro e estaremos de férias, não é isso? Não é coisa boa isso, pessoal? Sim. Pessoal, então tudo bem. Eu vou ficar aqui com vocês, né? Mas eu vou interromper aqui a gravação e vocês podem ficar. Quem não tem dúvidas pode ir embora. Então, interrompendo a gravação.